Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. E aí nós temos hoje a nossa aula de número 58. Vamos observar o título da nossa aula, que é Desigualdade Social e Fome. E o objeto de conhecimento, os problemas da desigualdade social, da fome e da pobreza na sociedade urbano-industrial, a partir da concentração de renda, dos meios de produção, de acesso aos recursos naturais e da segregação socioespacial. Esse é o nosso objeto de conhecimento. Vamos à nossa aula. Então, vamos iniciar a nossa aula falando sobre desigualdade social, que nada mais é que um processo existente dentro das relações da sociedade, e ela está presente em todos os países do mundo. E vamos observar agora uma imagem. E nessa imagem, inclusive uma imagem muito clássica, presente em livros de geografia, história, sociologia, para representar essa questão da desigualdade social, onde a gente observa, de um lado, casas mais humildes e, de um outro lado, um condomínio de luxo, com piscinas na varanda. E aí a gente observa essa questão da desigualdade social, e inclusive dentro de um único bairro, em uma única cidade. E aí nós temos algumas questões relacionadas à desigualdade social, onde nós observamos a desigualdade na questão econômica, na questão de gênero, na questão de cor, de crença, círculo ou até mesmo grupo social. E agora eu vou chamar aqui para vocês um convidado muito especial, o Rousseau, e ele vai trazer uma frase bem clássica referente à desigualdade social. A desigualdade tende -se a acumular. Muito bem, então ele trouxe aqui para a gente essa questão sobre a desigualdade social, que ela tende a se acumular. Então um filósofo, inclusive muito importante, que realizou muitos estudos relacionados a essa questão da desigualdade social. E, inclusive, trouxe também para vocês alguns convidados, entrevistados, e aí eles vão falar um pouco do que eles acham acerca da questão da desigualdade social. A desigualdade social, ela decorre principalmente de um fator inicial, que é a má distribuição de renda. O que significa isso, gente? É quando muitos não têm nada e poucos têm muito. Pensar no surgimento das desigualdades sociais requer pensar também no surgimento das injustiças, de tudo que atenta ao bem comum. Aquilo que deveria, na verdade, atender as pessoas nas suas necessidades mais básicas, como saúde, educação, saneamento, habitação. Falar sobre a desigualdade social, como nós estamos inseridos no campo da educação, vou falar sobre a realidade que assolou o mundo, que foi a pandemia. E a desigualdade social mostrou, através da educação, que aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo de ter, o acesso à internet, os aparelhos necessários para dar continuidade à sua formação na educação básica, foram os mais afetados. E isso mostrou que nós precisamos, sim, de investimento, precisamos dar esse acesso para que, através da educação, possamos minimizar essa desigualdade social. Vamos observar agora algumas das causas da desigualdade social. Inicialmente, nós temos a má distribuição de renda e a concentração do poder, a má administração de recursos, principalmente os recursos públicos. Temos a lógica de mercados, onde nós temos aí um sistema capitalista que, quanto mais lucro para as empresas e os donos da empresa, melhor para esses proprietários. Além disso, a gente observa a falta de investimento nas áreas sociais. E aí temos em cultura, em assistência às populações mais carentes, que representam inclusive a maioria, em saúde e também em educação. Além disso, temos a falta de oportunidade de trabalho para essas pessoas que carecem dessas atribuições que a gente acabou de observar. E agora a gente vai observar algumas matérias relacionadas à questão da desigualdade social. Em quais âmbitos a desigualdade social ela pode se manifestar? E aí a gente observa a desigualdade de gênero. Temos também, representando no nosso jornal,
a desigualdade racial. Além disso, observamos dentro da desigualdade social, nós temos a desigualdade de classes, para retratar um pouco do que a gente observou em desigualdade social. E falando em concentração de renda e em desigualdade social, não podemos deixar de falar sobre a fome no Brasil, como algumas dessas imagens estão retratando. A fome no Brasil é um problema histórico, gente, que após uma queda considerável, ela voltou a crescer nos últimos anos e atualmente atinge cerca de 15% da população no nosso país. E aí temos pessoas atualmente que convivem com a escassez de alimentos. Nós temos um número de 33 milhões de pessoas convivendo com a fome diariamente no território nacional, especialmente nas áreas rurais e também nas regiões Norte e Nordeste. E agora a gente vai observar, nós temos aí uma imagem para vocês observarem no nosso Jornal do Contraturno Digital, Fome no Brasil, que com a crise no país, imagens como essa se tornaram comuns. Hoje você anda nas ruas e parece ser comum para a gente as pessoas estarem ali retirando do seu próprio alimento, do lixo que a gente acabou ali de colocar. Isso é um problema gravíssimo que está relacionado à concentração de renda e está relacionado com a desigualdade social. E agora nós vamos observar o conceito de pobreza. Aí eu trouxe para vocês o conceito, que nada mais é que o estado em que um indivíduo ele não consegue obter o acesso aos meios necessários para a sua manutenção. De uma forma geral, para a gente falar sobre a questão da pobreza, a situação de privação que atinge numerosas pessoas no mundo, ela pode ser percebida de forma contundente em diferentes contextos. No entanto, gente, nós temos o estabelecimento de formas confiáveis de medição de pobreza, que é um empreendimento que vai desafiar os pesquisadores para fazer justamente essa análise desses quesitos para analisar em qual grau de pobreza aquele país ele se encontra. E aí, nós temos um mapinha para mostrar para vocês sobre o coeficiente de Gini, onde ele vai analisar a questão da desigualdade social. E aí nós trazemos para vocês o ranking da desigualdade social e distribuição de renda. Dentro desse coeficiente de Gini é analisado alguns fatores relacionados a essa questão da desigualdade social, a essa questão da concentração de renda. E aí nós encontramos alguns países onde essa desigualdade ela é maior. Em primeiro lugar, nós temos a África do Sul. Em segundo lugar, Namíbia, a Zâmbia, que são muitos dos países situados ali no continente africano. E o Brasil, ele ocupa atualmente a 8ª posição dentro desse ranking da desigualdade social e distribuição de renda, que é analisado pelo coeficiente de Gini, que quanto mais próximo de zero você se encontra, significa que há ali uma maior igualdade dentro daquele país. E quanto mais próximo de 100, a gente vai observar a desigualdade, que é o caso desses países que se encontram aí no mapinha para vocês. E agora, para a gente mostrar aí para vocês, para a gente colocar o nosso conhecimento em prática, a gente vai ao nosso aplicando. Então, na nossa questão do aplicando, eu trouxe para vocês uma questão da toda a matéria, onde nós vamos observar um gráfico sobre desigualdade de salários entre homens e mulheres. O gráfico ao lado, ele demonstra um forte desequilíbrio entre os salários recebidos por homens e mulheres. O mesmo estudo, ele ainda afirma que apesar das mulheres ganharem menos que os homens, elas trabalham mais, cerca de 54,4 horas semanais, contra 51,4 dos homens. E segundo o IBGE, essa diferença ela se deve a 2 fatores principais. Aí nós temos a responsabilização das mulheres sobre o trabalho doméstico, que as obrigam a assumir empregos com horários mais flexíveis para que possam conciliar as tarefas, e também o preconceito contra a mulher, que é refletido na contratação para cargos de chefia e gerência.
Com isso, nós temos que esses estudos, eles evidenciam que no Brasil há uma forte desigualdade. E aí nós temos as alternativas. Será se há uma desigualdade de gênero? Letra B, uma desigualdade religiosa. Alternativa C, uma desigualdade racial. Ou alternativa D, uma desigualdade jurídica. E aí vamos observar agora qual a resposta correta. Nós temos uma desigualdade de gênero, nós temos uma desigualdade de sexo. Nós estamos falando de homem e de mulheres. E aí vamos ao comentário, onde nós encontramos essa desigualdade de gênero caracterizada por essa diferenciação, essa hierarquização fundamentada estritamente nas questões relativas às diferenças que a gente percebe entre os sexos, há um papel social aí atribuído. E também, como a gente observou no estudo, parte dessas mulheres são preteridas para ocupar postos de trabalho pelo simples fato de serem mulheres. E aí, por outro lado, há uma cultura que relaciona as mulheres às tarefas ligadas ao cuidado, muitas vezes são formas de trabalho não remunerado, como, por exemplo, o trabalho doméstico. E agora vamos para as nossas considerações finais. Eu trouxe para vocês, nesse mapa conceitual, desigualdade social. E aí a gente vai observar como é que surge essa desigualdade social. Nós vimos a concentração de renda e também associada à má distribuição de renda. Além disso, nós vimos alguns tipos de desigualdade social, como a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, e falamos também sobre a questão da fome, gente, onde nós falamos sobre as questões socioeconômicas relacionadas à questão da fome no nosso país e também relacionada a fatores naturais que estão relacionadas à questão da fome. Além disso, falamos também sobre pobreza, onde vimos que nesse conceito de pobreza são aquelas pessoas que não possuem acesso aos meios básicos, elas estão sem acesso ao que a gente considera básico, saúde, educação, entre outras questões. E falamos também sobre o coeficiente de Gini, onde ele vai analisar a questão da concentração de renda, onde quanto mais próximo esse número estiver de 0, vai indicar igualdade, e quanto mais próximo de 100, vai indicar desigualdade. Então, essa foi a nossa aula. Agradeço aí a participação de todos vocês que estão nos assistindo. Não esqueçam, gente, de se inscrever nos nossos canais, de participar das nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo o que acontece no Contraturno Digital. Até uma próxima!